Olá, boa noite. Estamos iniciando então aqui a transmissão ao vivo do Facebook, do Grupo Espírita Adolfo Bezerra. Boa noite a todas e a todos aqueles que estão chegando. Como eu disse hoje pela manhã, na nossa prévia, essa aqui é uma conversa, né? uma palestra, mas muito mais uma conversa, que foi uma ideia a partir dessa que nós temos, né, da quarentena e com todas essas isolamento. Então nós estamos precisando fazer outras estratégias, outras possibilidades de interação. E aí, nesse sentido, foi muito interessante o convite. Agradeço o convite da casa, na pessoa do Benjamin, do Alessandro, que está aqui dando suporte técnico. Muito obrigado. E muito interessante essa proposta nova, né, de que nós não podemos nos reunir presencialmente, mas nós podemos nos reunir virtualmente. Então, a ideia da nossa conversa aqui hoje é agradecer imensamente, em primeiro lugar, ao Mestre Jesus, que nos permite estar aqui, que nos comunicarmos e de conversarmos um pouco a respeito das questões que tocam o espírito, das questões que tocam as possibilidades de enriquecimento à luz do espiritismo. Na verdade, essa conversa é uma espécie de continuação de uma conversa que eu fiz na semana passada, num outro espaço, acerca do isolamento e da necessidade de manutenção de um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, para que nós possamos atravessar essa fase. Eu gostaria de dizer inicialmente que o isolamento, essa ideia do isolamento, ela não nos é estranha. Ela desperta em nós alguns, nós podemos chamar de arquétipos. Ela desperta em nós questões relacionadas a vivências muito primitivas da infância. E essas vivências estão relacionadas normalmente com punição, com castigo, com reclusão. Então, essa ideia de que eu não posso sair de casa me leva a pensar que eu fiz alguma coisa errada. Me leva a pensar que, de fato, há alguma coisa que eu estou perdendo, eu estou sendo punido. E eu acho que é muito interessante a gente pensar por esse prisma, porque quando nós temos essa sensação de nós estarmos sendo punidos, nós não conseguimos levar bem esse período. E a nossa tentativa primeiro vamos negar, não está acontecendo nada, isso tudo é uma conspiração, é uma gripezinha, ou então, eu vou passar esse período, mas vai ser um período terrível, vai ser um período traumático, vai ser difícil, e aí eu já passo a olhar a vida a partir desse prisma, a partir do prisma de que eu estou sendo testado, de que isso é uma provação difícil. De fato, essa é uma provação, e é uma provação há muito tempo a humanidade não passava por ela. Nós temos aí referências da gripe espanhola do início do século. Não tivemos mais nada parecido com isso. E um pouco dessa questão, mas eu queria pensar com vocês a ideia de reclusão como possibilidade de interioração, em possibilidade de nós. E aí a nossa literatura cristã, ela é plural nesse sentido. Nós temos aí vários personagens que, de certa maneira, puderam entrar em um período de reclusão para poder repensar sua vida. Jesus Cristo faz isso, Moisés faz isso, Paulo talvez seja o personagem emblemático na sua reclusão, no seu período de, em média, 3 anos, como os historiadores gostam de colocar. E essa ideia de reclusão como um período onde eu posso olhar mais para
dentro de mim. E aí, aceitar-se, tentar estar bem na sua própria companhia. Aí vem um conceito muito interessante que fala da diferença entre duas palavrinhas que em português querem dizer coisas absolutamente opostas, que é o conceito de solidão e solitude. A ideia de solidão é isso ser um problema, é estar sozinho e de certa forma sofrer. A solitude não tem relação com isso. A solitude é um abraçar a solidão, abraçar a sensação de estar só, né? Aproveitar este contato consigo mesmo para poder ter coisas mais interessantes. E eu lembro sempre de uma paciente que, de certa forma, ela teve que passar por esse período porque ela terminou um relacionamento e ela tinha uma viagem marcada. Gente, olha, voltamos. Parece que teve um pequeno problema na internet, eu tive que mudar aqui de lugar. Coisas dessa nova configuração online, espero que todos ainda estejam aqui me ouvindo. E eu estava contando da minha paciente que ela tinha uma viagem marcada e ela terminou o relacionamento com esse namorado. E aí ela me disse, mas o que eu vou fazer agora? E eu disse para ela, bom, você não é uma pessoa agradável, você não gosta da sua própria companhia. E ela foi para essa viagem e lá ela conseguiu se encontrar e ela passou a viver bem consigo mesma. E isso foi muito importante, porque aí ela estava bem e depois dela estar bem consigo mesma, ela consegue então também estar bem na presença dos outros. E é evidente que se você não consegue, de certa maneira, vivenciar esse isolamento, você pode procurar outras estratégias também. Eu não estou dizendo que todos devam necessariamente estar isolados, até porque o conceito fundamental não é isolamento social, é isolamento físico. Isolamento físico, então, significa que nós precisamos não ter contato físico com as pessoas, mas nós podemos estar conectados, é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então eu acho que é importante que nós saibamos utilizar essas ferramentas, entrar em contato com as pessoas, ligar para as pessoas, fazermos videoconferências, videochamadas. Uma coisa que é interessante que eu e minha esposa fizemos, até antes do período da quarentena, havia um casal de amigos que moram em Goiânia e nós abrimos o computador aqui um dia e fomos jantar juntos, eles lá em Goiânia, nós aqui. Então, à mesa, comendo, bebendo alguma coisa e conversando, e ficamos lá 3, 4 horas nessa interação. Então, eu acho que essa talvez seja uma forma interessante de começarmos a modificar as nossas relações, né? Então, eu acho que isso pode ser algo também produtivo nesse sentido. A Vilma está dizendo que o som está um pouco baixo. Se tiver, tá baixo para todo mundo? Se tiver, eu tento falar um pouco mais alto, porque eu estou bem próximo do celular aqui. Então, mas eu estava dizendo também, e eu acho que é fundamental, que a gente possa repensar a nossa relação com o tempo. Eu acho que essa é uma outra questão fundamental que o isolamento, que a quarentena está nos proporcionando. Porque o nosso tempo é o tempo da velocidade, é o tempo da escassez de tempo, né? Nós nunca temos tempo, nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. É muito interessante pensar dessa forma, né? Que a vida, ela é um convite a viver, não a correr atrás de metas, né? Nós temos vivido a nossa vida como se ela fosse um videogame, né? Como se nós tivéssemos sempre a próxima fase e outra e mais uma, e nós nunca temos tempo para poder fazer realmente nada por nós. E aí nesse momento nós nos deparamos com essa uma quantidade absurda de tempo, né? E aí nós começamos a ficar, de repente a gente começa a ficar meio inquieto, a gente começa a ficar angustiado. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer com o tempo livre, nós não sabemos o que fazer com o ócio. E essa é uma grande questão, né? Eu acho que talvez seja uma experiência de aprendizado de pausa. E aí tem uma figura muito interessante
da cinematografia, em especial japonesa e europeia, que se chama Ma ou Nothing Moments, que são os momentos de não fazer nada, né? Que são aqueles momentos em que o filme para ou a cena congela, mostra a pessoa viajando ou ela limpando uma casa, uma cena corriqueira, uma cena típica. E esses momentos de não fazer nada, esses momentos de ócio, esses momentos em que eu não estou produzindo algo, produzindo do ponto de vista do capitalismo, são momentos importantes. E são momentos que nós deveríamos incluir na nossa vida. Mas nós até dizemos que nós vamos incluir, né? Quando eu me aposentar, quando eu passar no vestibular, quando eu conseguir passar no concurso, quando eu tiver aquele emprego, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando os filhos crescerem. A gente vai inventando e a gente nunca faz, né? Nós nunca chegamos a fazer de fato essa interiorização, de fato essa parada, de fato olhar para o tempo e dizer, bom, agora eu posso simplesmente ficar, né, contemplando, né, praticando esse ócio tão importante para a nossa vida. Então essa vivência com o tempo, ela não deve ficar presa só à relação com a quarentena, isso a gente devia levar para a vida. Aliás, nós vamos falar de várias coisas aqui hoje que nós precisamos levar para a vida. Eu tenho lido, como vocês também, lido muitas coisas a respeito desse período de quarentena. Nós estamos aproveitando, né, aqueles que de fato conseguem e têm o privilégio de estar em suas casas, porque muitas das pessoas estão lá fora tendo que trabalhar para ganhar o seu sustento, ou tendo que trabalhar porque cumprem funções essenciais à vida. E, de certa maneira, aqueles que têm o trabalho de ficar em casa, aqueles que têm a oportunidade de ficar em casa, né, podem também buscar companhia, não só nos seus parentes, amigos, vizinhos, né, de preferência não com contato físico, mas também com autores, com livros, com vídeos, com cursos, né, se pudermos recomendar aí. Nós temos dentro do Espiritismo uma série de livros interessantíssimos. Vocês já que me conhecem sabem da minha predileção por Joana de Ângeles, Hamed, né, esses espíritos que falam de uma psicologia espírita. Mas temos muitos outros, né, Alírio, nós temos também cursos na internet, a série psicológica da Joana, os cursos do Rossandro, do Haroldo. A Casa do Saber está com cursos também abertos e disponíveis. Então tem toda uma pluralidade de reflexões muito interessantes que podem nos engrandecer enquanto pessoas. E aí, nesse sentido, como eu estava dizendo, eu li uma coisa que eu achei sensacional, um texto de uma escritora que eu gosto muito, que se chama Eliane Brum. Ela fala que talvez a coisa pior que possa acontecer nesse momento pós-quarentena, que virá, e a gente espera que realmente venha logo, é que tudo volte à normalidade. Porque se tudo voltar a ser como era antes, se tudo voltar à normalidade, significa que nós não aprendemos nada. Significa que este momento de experiência, de muito sofrimento, né, países aí perdendo milhares de pessoas por dia, né, famílias, amigos, pessoas próximas, que esse momento que nós tivemos que mudar radicalmente a nossa forma de compreensão da vida, a nossa forma de compreensão das relações, isso não nos ensinou nada. Isso não nos ensinou nada sobre a nossa condição de humano, isso não nos ensinou nada sobre a proliferação consumista que nós vivemos na nossa sociedade atual. Isso não nos ensinou nada sobre a barbárie que a gente pode ver quando nós diminuímos sistemas de educação e saúde. Então, se nós não aprendermos e nós quisermos efetivamente voltar num processo completo de negação, dizer não está acontecendo e eu quero voltar como era antes. Reseta, nega, cancela e eu volto a ser o que eu era. Essa talvez seja a pior postura. Essa talvez seja a postura mais daquele que de fato não experienciou o sofrimento como aprendizado, daquele que não aprendeu com o próprio sofrimento. Sofrendo estamos todos, com medo estamos todos, preocupados, repletos de incertezas e inseguranças, mas que isso se torne algo
producente, que isso se torne de fato algo que vá me engrandecer. E aí, nesse sentido, claro que nós precisamos pensar também o que nós estamos dando nesse momento. Se nós, de fato, estamos vivenciando um momento mais próximo de algumas pessoas, é evidente que tem pessoas que estão, de fato, isoladas, que estão sozinhas, mas a grande maioria está com famílias, está com 1, 2, até 10 pessoas na mesma casa. O que nós estamos fazendo nesse momento em relação a essas pessoas? Né? Claro, aí a gente vai dizer aquele discurso bonito, é o momento de nós estarmos mais próximos dos nossos familiares, aproveitarmos os parentes e amigos. É verdade, é verdade. Mas nós sabemos bem que a questão da parentela material, né, em contraposição com a parentela espiritual, ela é sempre repleta de animosidades, de reparações, de necessidade de todo um cuidado. E aí, nesse sentido é que eu pergunto a vocês, como é que nós estamos fazendo isso? Como é que nós estamos tendo este cuidado? Como é que nós estamos, o que é que nós estamos dando para as pessoas? E aí eu me lembro de um texto lindo do Hamed, que eu gosto muito, já citei em outras oportunidades, que ele fala, cuidado com o que você acha que é amor. Que você acha que está dando amor para as pessoas ao seu redor, mas muitas vezes você confunde amor com tentativa de controle. Muitas vezes você confunde amor com presentes. Muitas vezes você confunde amor com oferecer insígnias, oferecer troféus, oferecer uma persona, como diria Joana de Ângeles, né? Toda uma máscara bonita para que a pessoa olhe e se apaixone por ela, para que a pessoa veja e diga, nossa, que coisa linda, bela. Cuidado, porque muitas vezes você pode estar confundindo amor com ciúmes, você pode estar confundindo amor com cobrança. Então, essas são formas muito perigosas de quebrar relacionamentos, né? E estando nós num ambiente confinado, num ambiente que nós temos necessariamente que ver a pessoa, passar por ela, encontrá-la várias vezes por dia, nós temos muitas oportunidades de cometer esses equívocos. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante que nós tenhamos muito apreço pelos nossos familiares, nós tenhamos muito apreço pelas pessoas que estão à nossa volta, mas, acima de tudo, que nós tenhamos cuidado com como nós estamos semeando essas relações, para que elas possam persistir depois, né, quando esta quarentena terminar. E aí, claro, quando a gente vai pensar em algumas questões, eu acho que a gente está falando da necessidade de manter equilíbrio, de manter saúde mental, vamos pensar em algumas questões fundamentalmente práticas para que a gente possa fazer isso. E a primeira delas, que eu diria de forma muito segura, é a prece. É a prece, porque o valor da prece, ele é intrínseco. A nossa capacidade de tolerar as frustrações, a nossa capacidade de enfrentar desafios amplia-se de forma muito evidente quando nós estamos em processo de oração. E processo de oração não quer dizer só sentar no interior do seu quarto ou fechar os olhos, mas estar em prece. Cultivar bons pensamentos também é uma forma de fazer prece. Meditação também é importantíssimo, né? Buscar questões mais transcendentais, buscar a companhia de bons espíritos. E como é que eu busco a companhia de bons espíritos? Lendo boas coisas, pensando coisas boas, vendo coisas boas, falando coisas interessantes. Isso significa que eu não devo ler as notícias, isso significa que eu não devo olhar pela janela da internet para o que está acontecendo no mundo, muito pelo contrário. Nós precisamos, né? Nós somos seres no mundo, estamos no mundo e precisamos de fato saber as coisas que estão acontecendo, mas que eu também possa me nutrir de coisas positivas. Então a leitura desses livros, né, do Pão Nosso, do Fonte Viva, tantas outras leituras edificantes, séries e filmes edificantes também são muito importantes. O Jung tem um texto no seu livro Vermelho, e aí nesse sentido eu disse que eu voltaria à gripe espanhola, que ele ficou isolado em um navio em um determinado momento da sua vida por conta
de uma peste, né, dos modos do que nós estamos hoje. E ele escreve qual é a rotina dele. E é muito interessante, depois eu posso inclusive passar lá nos grupos da casa, como que ele começa a criar uma rotina de bons hábitos, boa alimentação, uma rotina de exercícios físicos, uma rotina, isso num navio, ele estava em um navio, né? Uma rotina de bons pensamentos e boas conversas. E aí ele diz, é muito interessante a frase que me marca nesse texto do Jung, é que ele atravessa o inverno esperando a primavera, mas ele cria dentro de si a primavera. E aí quando ele cria a primavera dentro de si, ninguém mais pode tirá-la. E ele carrega essa primavera para toda a sua vida. Então eu acho que talvez seja essa talvez uma das possibilidades interessantes, né? Estabelecer boas rotinas, boas conversas. Estabelecer boas conversas, gente, tem um segredo para isso. Eu vou contar aqui para vocês, nós aqui, nosso pequeno grupo. Estabelecer uma boa conversa, estabelecer um bom diálogo com as pessoas ao nosso redor significa necessariamente estar disposto a perder. Estar no sentido de estar disposto a se interessar pelo que o outro tem a dizer. Não que a sua palavra, a sua opinião, a sua voz seja a única. Porque se você estiver disposto só a falar, só a dizer, só a fazer valer a sua opinião, certamente não haverá diálogo. Certamente haverá apenas e tão somente monólogo. Então, nesse sentido, eu acho fundamental que nós possamos estabelecer diálogos, tentar acrescentar na nossa rotina a possibilidade do diálogo. E aí uma outra coisa que eu escutei esses dias também, dessas boas conversas que eu tenho tido, um colega psicanalista fala uma coisa muito legal, ele diz assim: quando você perde alguma coisa, e de fato nós estamos agora perdendo coisas, nós estamos perdendo o quê? Nós estamos perdendo a liberdade de ver os amigos, de sair, de ir para o shopping, sei lá, para o restaurante, para tantos outros lugares. Eu preciso necessariamente acrescentar coisas na minha rotina. E o que eu vou acrescentar? Acrescente algo que te faça feliz. Aí você vai dizer, bom, então se eu já como, vou comer mais. Se eu já assisto Netflix, vou assistir mais. Não funciona dessa forma, infelizmente. Identificando as coisas que você já faz, mas crie novos hábitos. Escolha alguma coisa que você nunca fez e que passe a fazer parte da sua vida de fato, e que essa coisa possa também, de alguma maneira, te acrescentar prazer, te acrescentar felicidade. Isso vai te dar não só equilíbrio, mas também uma sensação de compensação psicológica. Eu não posso fazer isso, não posso sair de casa, mas agora eu estou fazendo aquilo. Agora eu estou aprendendo a cozinhar. Agora eu estou finalmente fazendo o curso que eu queria. Finalmente agora eu tenho tempo para fazer tal coisa. Essa ideia é uma ideia muito potente. E claro, da mesma forma como é importante que nós tenhamos uma rotina para que a gente possa ter, de alguma maneira, coisas interessantes durante a quarentena, eu acho que é fundamental também criar planos para quando ela acabar. Então, quando isso terminar, o que é que eu vou poder fazer? Quando isso estiver terminado e as pessoas puderem circular livremente, o que eu quero fazer? O que eu quero ser? Daqui 3 semanas ou 3 meses? Não sabemos. Mas o que eu quero ser? Para que eu possa, de alguma forma, então, projetar futuros, projetar cenários possíveis. Tá? Uma outra coisa interessante também, é claro, está ligada à questão do sofrimento, a ansiedade, o medo. São afetos que são necessários, são afetos que de alguma forma eles nos ajudam a nos prevenir contra o pior. Mas quando eles atingem um nível perigoso, um nível de nos dominar, de nos controlar, aí é preciso ajuda. E essa ajuda pode vir de várias formas, tá? A primeira delas, a mais comum, seria a ajuda espiritual, se concentrar, se conectar, ligar-se ao divino, ao mais alto, ligar-se a você, a essa fonte interior tão maravilhosa da qual emana essa centelha divina. E aí aquela frase do Hamed que eu tanto gosto lá do livro Os Prazeres da Alma. É importante reconhecer
que os recursos dos quais nós necessitamos para bem viver se encontram todos dentro de nós. Então isso é fundamental, né? Que eu busque nessa fonte interior os recursos que eu preciso para estar bem, para estar equilibrado, para estar feliz. Caso eu não consiga fazer isso, aí eu preciso buscar ajuda em outro lugar, né? E aí tem especialistas do campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria que estão atendendo online, vários estão fazendo inclusive trabalhos gratuitos, né? Atendendo gratuitamente as pessoas durante essa crise para que essas pessoas possam estar bem, controlar a sua ansiedade, controlar o seu medo, o seu desespero. Então isso também é fundamental. Essa ideia, vai dizer mais, eu só falando sobre isso? Sim, só falando. Porque falar sobre o sofrimento é algo fundamental, é algo que muda o sofrimento, né? Quando eu falo sobre ele, o sofrimento tem essa capacidade de se transformar na medida em que eu encaro ele por um prisma diferente, por uma perspectiva diferente. Isso não vai acontecer, por exemplo, se você tiver com gripe, se você tiver com dor de cabeça, se você tiver com, sei lá, uma gastrite. Provavelmente isso não vai mudar com você falando sobre ela. Mas a ansiedade, a depressão, a tristeza, o medo, essas formas de sofrimento, sim, elas respondem muito bem à palavra falada ou a palavra escrita, né? Escrever também, textos e diários também pode se tornar alguma coisa muito interessante. E para encerrar, né, nosso combinado era 30 minutos, né? Então, para encerrar, eu queria falar uma coisa muito importante. Que nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente tenha empatia. É fundamental que nós saibamos reconhecer que há pessoas que precisam de nós. Então, é nesse momento que o fora da caridade não há salvação, da doutrina espírita, ele deve valer mais do que qualquer coisa. Então, essa máxima, esse guia, esse norte que nós estamos aqui, né, batalhando para podermos seguir, ele tem que se fazer efetivo. Tá? Então, se você tem condições de ter o seu salário garantido, porque você é servidor, porque você está recebendo para ficar em casa, transfira parte dessa renda de forma interessante. Então, a pessoa que trabalha para você, ela não vai vir, mas ela pode receber. Né? Se você tem condições de fazer uma cesta básica quando for ao mercado e entregar para alguém que está precisando, faça isso. Né? Se você tem condições, não tem condições, não tem dinheiro, o valor que eu recebo é muito pequeno, mas eu posso ligar para alguém, eu posso gastar, eu tenho mais tempo agora, lembra que a parte que a gente tem mais tempo, a gente sabe o que fazer com ele, eu posso ligar para alguém, né? Eu posso perguntar como está minha tia, eu posso perguntar como está meu amigo, né? Eu posso fazer algo para me interessar, para ir até o outro, sair de dentro de mim. Né? Nós estamos falando tanto de voltar para dentro de si, volte para dentro de si, busque lá dentro o que você tem de melhor, né? Como o samaritano que doa aquilo que ele tinha de melhor, o seu azeite, o seu vinho. Então, interiorize-se a ponto de você caminhar dentro de si e encontrar a sua centelha divina. Mas lembre-se de trazê-la para fora. Lembre-se de trazê-la para fora e no movimento reverso, ir até aquele que precisa. E tem muita gente precisando. Então, acho que esse talvez seja um movimento interessante, não só para manter o nosso equilíbrio, mas para manter a nossa humanidade. No momento em que se coloca em risco toda a humanidade, eu acho que é fundamental que nós mantenhamos a humanidade interior, individual. E essa humanidade individual, ela necessariamente busca o coletivo. Tal como dizia John Donne, lá no século XVI, nenhum homem é uma ilha, cada homem é uma porção de terra. E se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos seus amigos ou a sua própria casa. Porque cada homem é importante e a morte de cada homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Que a gente tem essa consciência de gênero humano, que a gente tem essa consciência de humanidade, de fraternidade, essa consciência de que nós somos filhos do mesmo Pai, todos irmãos de Jesus, e que nós possamos nos ajudar mutuamente. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês, era isso que eu queria conversar. Agradeço imensamente a todos aqueles que puderam assistir, agradeço aos comentários, gratidão é o sentimento mesmo
né, expresso aqui pelos últimos comentários, e espero que nós possamos ter outros encontros, certamente presenciais, para nos abraçarmos com muito amor, com muito carinho, mas, se possível, também outros encontros virtuais e online, tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos, que a paz de Cristo possa estar entre nós e nos iluminando hoje e sempre.